O Brasil ganhou esse ano a nova lei do feminicídio para proteger os direitos da mulher. Em agosto, a Lei Maria da Penha completa 9 anos. O que mudou nesse período? As mulheres têm motivo para comemorar? O que é preciso avançar? No programa de hoje, vamos conversar sobre as conquistas e os desafios que ainda existem, com Maíra Zapater, professora universitária e especialista em direito penal. Está no ar o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Olá, tudo bem? O que representa essa lei do feminicídio? Ela é realmente necessária? Bom, a lei do feminicídio vale a pena a gente explicar. Ela foi uma alteração do Código Penal. O Código Penal é a nossa principal lei com previsões de crimes. E dentro da previsão do crime de homicídio, que é o artigo 121, nós já tínhamos, desde 1942, determinadas circunstâncias em que se considera que o homicídio é mais grave. É o que tecnicamente se chama qualificadoras do crime. O que a chamada lei do feminicídio fez foi inserir mais uma circunstância qualificadora, aí trocando em miúdos. Significa dizer que quando uma mulher é morta em razão do menosprezo pela condição de mulher, esse é o texto da lei, esse homicídio passa a ser considerado mais grave e sua pena é mais elevada. Um homicídio que não seja um feminicídio tem pena de 6 a 12 anos de reclusão, 6 a 20 anos, e o feminicídio, assim como os outros homicídios qualificados, passa a ter 12 a 30. E eu não vejo com bons olhos, Joel, essa alteração legal, por algumas razões. Primeiro, porque não existem evidências quaisquer, em quaisquer crimes, em quaisquer países que a gente observe, de que o aumento da pena de um crime possa ter qualquer tipo de função preventiva. Isso não se operou em lugar algum. Então, se a ideia era prevenir o crime, isso não aconteceu. Lei penal, quando ela é aplicada, de duas uma. Ou a gente teve uma vítima do crime ou a gente teve uma prisão ilegal. Não tem outra saída. Então, a gente comemorar a aplicação de lei penal, eu sempre acho perigoso. Para além disso, a lei foi escrita por pessoas que não têm, pela leitura do texto, isso evidencia um pouco, que não têm muita familiaridade com o debate da discriminação de gênero. Isso porque o artigo que foi inserido, a alteração de lei que aconteceu, fala em matar alguém, sendo a vítima mulher, em razão do menosprezo pela condição de mulher. Só que quando a gente faz estudos de gênero, a gente sabe que a definição de mulher era muito múltipla, ela é ampla. Para se ter uma ideia, mulheres transexuais, travestis, etc., ficam excluídas da legislação. Ou seja, nós precisamos de uma mudança cultural. Sem dúvida, de uma mudança cultural. Eu acho que é importante dizer que o Brasil ele tem um quadro de assassinato de mulheres que ele é expressivo. Então, quando eu faço a crítica à chamada lei do feminicídio, e já tive essa oportunidade em outras ocasiões de me colocar contrariamente à lei, continuo a me colocar, não é por não considerar que não exista um problema, existe. O Brasil tem índices de homicídio elevados, tanto de homens quanto de mulheres, mas o homicídio de homens e o homicídio de mulheres, eles acontecem em situações sociais diferentes. Os homens, em geral, morrem por razão de disputa com arma de fogo, conflito com arma de fogo e acidente de carro. As mulheres morrem dentro de casa, em um percentual bastante elevado. Em algumas pesquisas, a gente chega a ter 70% a 80% das mulheres vítimas de homicídio morrendo dentro de casa. Morrer dentro de casa significa morrer pelas mãos do companheiro ou pelas mãos do marido. Então, sim, são situações sociais diferentes. Mas a única resposta pobre que a gente dá é aumenta a lei. Aumenta a quantidade de pena que está na lei. Em que classe social a mulher é mais agredida? Todas. É uma ilusão a gente imaginar que isso tenha um recorte de classe. O que acontece é que as mulheres que pertencem a camadas mais pobres da população, o único acesso que elas costumam ter é a delegacia de polícia. Então, a violência doméstica contra a mulher pobre, ela aparece mais na estatística criminal. Mas quando a gente faz pesquisas de vitimologia, pesquisa com atores do sistema de justiça, o que a gente escuta é a mulher rica que é agredida, ela vai no psicólogo e vai no advogado. Porque existe um estigma, que apanhar é uma questão de mulheres periféricas. Então tem um estigma social, ela tem uma vergonha, mas não quer dizer que isso não aconteça. Não existe esse recorte. O governo federal criou casas de proteção para mulheres que continuamente são agredidas e que registram na delegacia a agressão e continuam sendo perseguidas pelos maridos, né, pelos companheiros. Você acha que vai funcionar essas casas? Essas casas que estão sendo implementadas pelo governo federal agora é a Casa da Mulher Brasileira, tem uma proposta piloto em Campo Grande,
E a ideia é reunir em um único lugar físico todos os serviços a que as mulheres em situação de violência têm necessidade de acesso. A Lei Maria da Penha, ela não é uma lei que pensa só, não deveria ser pelo menos uma lei que pensa só na punição, embora essa seja a faceta mais conhecida. Mas é uma lei que pensa também em assistência social, assistência psicológica, jurídica, médica. Então, para evitar que a mulher fique peregrinando pela cidade, que quando a gente pensa numa cidade como São Paulo, isso muitas vezes se torna inviável. A ideia é reunir tudo num lugar físico único. Eu acho que é uma boa iniciativa, esperar para ver se isso vai funcionar, se a gente vai conseguir complementar todos esses serviços que são necessários. De qualquer forma, isso pode ser considerado um avanço? Isso sim. Eu acho que sempre que a gente pensa em políticas para evitar discriminação, que pensa em outros serviços, outras políticas públicas além da lei penal, eu acho que sempre é positivo. A iniciativa é boa. Você concordou que a gente precisa de uma mudança cultural. Como se começa essa mudança? Olha, João, eu acho que uma das formas principais a que deveria ser dada preferência, e não é dentro das grandes mídias, dentro dos veículos de comunicação. Quando a gente pensa em novelas, quando a gente pensa em propaganda, quando a gente pensa em campanhas. E por vezes, dependendo do ambiente em que a gente fala, olha, a gente precisa de mais campanha e menos punição, é muito comum vir o argumento de dizer, mas campanha é muito pouco, a gente tem que punir, as punições têm que ser severas porque punição é algo muito brando. E eu costumo responder o seguinte, se campanha é algo muito brando, por que a gente retirou campanha de cigarro? Por que se retirou campanhas de bebidas de determinados horários, determinados públicos? Campanhas bem feitas têm um poder de convencimento tremendo. Quando a gente pensa no mercado que a publicidade proporciona, e aqui eu não estou falando só da gente vender produtos, a gente pensa em campanhas públicas tão bem feitas quanto campanhas publicitárias. Então isso seria um primeiro fator, um ponto de partida, um pontapé inicial para a gente conseguir mudar mentalidades, que eu acho que a ideia é sempre pensar que as pessoas sejam menos vítimas de violência do que pensar em punir mais essa violência. Diz o dito popular que as leis são feitas para não serem cumpridas. A Lei Maria da Penha completa 9 anos. Que avaliação você faz? Acho que a gente fica dentro daquela ótica de 2 passos para frente e 1 para trás. Estou sendo otimista, para não dizer 1 para frente e 2 para trás. Eu acho que ela representa o primeiro avanço de se colocar a questão da violência doméstica contra a mulher dentro de um debate público. Talvez 15 anos atrás a gente não tivesse aqui sentado em um programa conversando sobre esse tema. Então isso ficava bem mais obscurecido. Acho que ela traz a questão da violência doméstica contra a mulher num patamar de violação de direitos humanos. Então esse é o grande mérito. O texto da lei ele tem vários pontos, como eu disse há pouco, de prever assistência multidisciplinar, assistência social, assistência jurídica, psicológica, etc. Prevê, inclusive, campanhas midiáticas, prevê controle público daquilo que é colocado dentro de programação, dos meios de comunicação, que, infelizmente, é incipiente, para não dizer inexistente. Os pontos negativos. A Lei Maria da Penha acabou sendo vista como uma punição penal para homens que batem mulheres. Poucas pessoas sabem, por exemplo, que o único recorte específico de mulher que a lei faz é em relação à vítima da agressão. Agressor pode ser homem, pode ser mulher. Não é uma lei contra homens. Uma mãe que bate na filha também pode ser enquadrada na Lei Maria da Penha. Então, acho que a lei acaba sendo mal divulgada nesse aspecto. E me parece que ela acaba enfatizando mais no dia a dia, na sua aplicação, a parte punitiva. E, insisto, aplicar punição, alguém foi vítima de crime ou teve uma prisão ilegal. Precisa destacar também o lado educativo, era importante isso, né? Que as pessoas Exato. tivessem oportunidade de ter consciência do que praticaram, né? Eu acho que sempre que a gente fala em qualquer tipo de discriminação, a gente está falando aqui de discriminação de gênero contra a mulher, mas a gente poderia estar falando de discriminação por orientação sexual, discriminação por cor da pele, por etnia, para qualquer discriminação cabe o que eu vou dizer agora. A pessoa que está discriminando não tem a noção de que ela está violando um direito, que ela está agredindo terrivelmente uma pessoa. A gente tende a achar que o machista, o homofóbico, o racista é uma pessoa malvada, sentada numa salinha pensando quem que ele vai agredir hoje, a gente tem que achar aquele cara que é o malvado, a gente tem que prender, e não é isso. A pessoa que pratica uma discriminação de gênero, fala de uma violência doméstica contra a mulher bem comum. O marido sai de casa, tranca a mulher em casa e leva a chave, porque não quer que ela saia. E diz, não, mas eu estou protegendo, ela não pode sair sozinha, não é bom sair sozinha. Ele não tem noção que ele está praticando um crime do Código Penal. Aquilo para ele é extremamente introjetado, extremamente enraizado, ele internaliza essa norma. Muitas vezes a própria mulher que está nessa situação acha que ele está protegendo. Ou quando o marido fala para a mulher que ela não vai poder usar uma mini saia, que ela não pode sair com decote, muito poucas pessoas vão ver isso como uma violência. E é uma violência. Se a gente pensa em outros tipos de discriminação, isso também vai acontecer. E aí é educação. E quando a mulher aceita essa situação? Eu quero te ouvir depois do nosso intervalo. Nós vamos continuar a entrevista com Maíra Zapater. Até já.
A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. A vida nos traz muitas conquistas, mostrando que todo conhecimento e esforço compensaram em cada detalhe, cada emoção. Estudar na FIA me fez crescer profissionalmente e a conquistar um objetivo maior, que foi a felicidade de ajudar meus filhos numa carreira brilhante. E a FIA compartilha esses sonhos com a melhor estrutura, corpo docente e networking que conduzem ao sucesso e à felicidade. FIA, sua maior conquista. Estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. No programa de hoje, conversamos sobre os direitos da mulher com Maíra Zapater, especialista em direito penal. Maíra, eu deixei no primeiro bloco, no ar, uma questão que muitas mulheres aqui no nosso país reforçam, né? Essa condição de Amélia. Acho que não é tanto de reforçar, embora, enfim, na prática acaba sendo realmente um reforço. Mas sempre que a gente tem qualquer relação de assimetria, e quando a gente fala de discriminação, existe assimetria, ou entre homens e mulheres, entre heterossexuais e homossexuais, e assim por diante. O que acontece é que o lado que está com menos poder, ele também vai internalizar a norma segundo a qual ele está sendo oprimido. Então, não é exatamente dizer que mulheres sejam machistas ou que negros sejam racistas, para pensar num contexto racial no Brasil. Mas os dois lados aprendem. E aí volta um pouco àquela questão que eu tinha mencionado no primeiro bloco, que não é uma questão de atitude individual. É uma questão de conduta social. Então, uma menina que desde criança, e aí ela escuta dizer, senta direito, você tem que se dar o respeito. Põe tal roupa para você se dar o respeito. Ela internaliza que ela só vai ser digna de respeito se vestir de uma determinada maneira, se ela se portar de uma determinada maneira. Então, quando vem depois um marido e diz, você não está se dando a respeito com essa roupa, ela internalizou aquela norma. E ela vai olhar uma mulher que não está se comportando do mesmo jeito que ela, também vai dizer, incorporando essa norma machista, aquela não é digna de respeito. Você fez uma crítica aos veículos de comunicação, à cobertura que eles fazem em relação à condição da mulher. Mas aqui é desrespeitado no nosso país os direitos humanos, sobretudo para a população de baixa renda. Como é que você vê essa questão? No Brasil, eu entendo que a gente tem uma cultura muito pobre de direitos humanos. A gente não tem uma tradição democrática, uma tradição de liberdades, a gente tem muito poucos anos de regimes democráticos. Então, a gente realmente não se habituou com a ideia de ver no outro um concidadão igual em dignidade, em direitos e liberdades. E aí, quando a gente especifica isso para as várias vulnerabilidades sociais, isso só se acentua. Né? Quando a gente pensa a questão de recorte de classe, como você colocou, ou de mulheres, ou de determinadas religiões, enfim. Então, quando a gente transporta isso para a mídia, o tema ele acaba ficando espinhoso porque a gente já não tem o hábito de falar a respeito. Quando isso é colocado para a mídia, as distorções são enormes. Não é raro a gente ver direitos humanos como associado como o direito de bandido, o defensor de bandido, tá com dó, leva para casa. Existe uma ideia que direitos humanos é só isso, mas não é. Tudo que a gente falou desde o primeiro bloco até aqui em relação a mulheres, isso só para ficar na questão das mulheres, diz respeito a direitos humanos. Por que isso, direitos humanos dos bandidos? A origem dessa colocação? Aqui no Brasil a gente tem uma origem bem demarcada de quando surge isso de direitos humanos, direito de bandido. Os direitos chamados de bandidos, em geral, são os direitos relacionados à população carcerária e a pessoas acusadas de crimes. E quando a gente fala no direito à liberdade, a gente está falando da questão criminal. O que as pessoas muitas vezes não notam é que quando a gente fala em direito penal, em processo criminal, a gente está falando de uma relação do Estado com o cidadão que praticou um crime. A vítima não está nesse processo, ela tem que estar numa outra órbita. E a gente está falando do Estado cercear a liberdade daquela pessoa. Em que limite ela vai poder cercear? Então, quando se fala, olha, a liberdade dessa pessoa vai ter que ser limitada num tempo certo, que é o tempo que está na lei, ela tem direito a um processo justo, ela tem direito a ser presa somente depois de condenada irrevogavelmente, tudo isso tem a ver com direito à liberdade, que é uma parte dos direitos humanos. E como a gente tem aqui no Brasil, não uma tradição democrática, mas uma tradição de várias ditaduras, tivemos a ditadura militar, a ditadura varguista, extremamente violentas, com um monte de prisões ilegais, os nossos primeiros discursos de direitos humanos, historicamente, foram exatamente nessa área. Então, se associou que direitos humanos é só de população presa, e não é uma verdade. É isso que eu queria ouvir você. Os direitos humanos
ele se perde quando na formação autoritária da população, que a nossa democracia tem 20 e poucos anos, né? A redemocratização do país. E ela evidencia os limites da nossa democracia. De como nós podemos mudar isso? Eu acho que primeiro é trazendo direitos humanos para o debate, fazer o que a gente está fazendo aqui. É parar para ouvir. Quando se fala de direitos humanos, o que a gente está falando? Ter a capacidade de se colocar no lugar do outro, para pensar nesse direitos humanos mais senso comum que a gente estava dizendo aqui. Direitos humanos é direito de bandido. Por que essa declaração é tão recorrente? Porque ninguém se imagina na posição de um réu em processo criminal. As pessoas se imaginam como vítima de crime, mas não imaginam o poder que o Estado tem de ir lá e te colocar no banco dos réus, sendo praticado crime ou não. Então, de pensar, poxa, será que eu aqui fazendo esse discurso tão acusatório com aquela pessoa, e quando for comigo? Será que alguém vai me defender? Eu sou homem, estou vendo uma mulher ter o direito de ir e vir dela cerceado, porque se ela for andar na rua de short sozinha, ela vai ser alvo de um assédio violento. Poxa, se fosse o contrário, será que ia ser bom? Será que eu, sendo branca, se eu andar na rua à noite, é igual um negro andando na rua à noite, numa rua erma? Então, esse exercício de alteridade, eu acho que seria um Então, é relativo, né, o nosso Estado de Direito, né? Estado de Direito, acho que não dá nem para falar que a gente tenha. Acho que a gente tem um Estado de Direito na lei, Joel. A gente tem uma Constituição que não tem 30 anos ainda. E você falou em redemocratização, eu coloco uma provocação aqui. Eu acho que é uma democratização, porque a gente não tinha democracia antes. A gente teve um período muito breve de democracia, de 46 a 64, super instável, super conturbado, em que analfabetos não votavam, então não atingia uma parcela grande da população. E esse foi o único período formalmente democrático, fora esse de 88 para cá. Então, o quanto a gente tem que ainda avançar de cultura de aprender direitos. Nós tivemos uma manifestação em 2013, em junho de 2013, que toda a população no país inteiro foi para as ruas, pedindo mudanças. Elas não ocorreram. Pelo contrário, elegeu-se um Congresso Nacional mais conservador. Qual é a sua expectativa em relação às mudanças do nosso país? Olha, eu acho que primeiro as pessoas precisariam saber de fato que mudanças elas querem. É claro que 2013 foi marcante, eu acho que a gente ainda está muito próximo do evento para conseguir avaliar com o distanciamento necessário, conseguir avaliar a dimensão disso, os desdobramentos disso principalmente, porque ele começou com caráter em relação ao transporte, depois pelo meio do caminho foi tomando um vulto muito maior de várias reivindicações que depois se perderam. Ia desde a PEC 37, que era muito moda na época, e aí como advogada até te confesso aqui, me abro e digo, nossa, de repente ninguém sabe o que é PEC, ninguém sabe o que era a PEC 37, que estava em trâmite há um tempão, e de repente as pessoas estão na rua contra a PEC 37. Com cartaz na rua? Com cartaz, as pessoas não sabiam nem o que era. Claro que tem um lado positivo de ter suscitado interesse, mas as pautas elas acabaram se diluindo. Então quando a gente fala, não houve mudança de 2013 para cá, que mudanças as pessoas queriam? Será que estava pautado isso? Ficou claro o distanciamento entre a população e as instituições. Sim, sem dúvida. Por exemplo, no caso da representação, o nosso Congresso Nacional não representava os anseios da população e ainda não representa. A gente pode resolver isso? Nesse ano nós temos na agenda do país uma reforma política. Sim. Você é esperançosa? Não muito na forma como está sendo feita, Joel. Porque quando a gente fala em reforma política, reforma do sistema de representação, na minha leitura, mais do que a gente fazer uma modificação jurídica, e aí quando eu falo jurídica, tanto de Constituição quanto de lei, se é para pensar se é voto distrital, se é voto por lista aberta, se é para ter só Senado, se é para mudar a proporcionalidade dos deputados, etc. A questão é quem que são as pessoas que estão sendo eleitas. Você tinha dito há pouco que a gente teve uma eleição para o Congresso mais conservador desde 64, e talvez as pessoas não tenham muita noção do que é dizer um Congresso muito conservador. Conservador é aquele que conserva o poder. Então, as pessoas que estão ali representando certos setores são os setores que tradicionalmente no Brasil conservam o poder. A bancada ruralista, a bancada da bala, que acabou chegando lá, e a bancada da Bíblia. Vamos agora a mais um intervalo e voltamos dentro de instantes. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. E
internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico. Chegamos ao último bloco do Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Nossa entrevistada de hoje é a professora Maíra Zapater. Maíra, a gente falou do Congresso Nacional, da ausência de representação, do distanciamento que existe entre os representantes e a população brasileira, mas um poder também que deve funcionar, e que, na minha opinião, não está funcionando, é o Poder Judiciário. Como é que você vê essa questão do Poder Judiciário na democracia brasileira? O Poder Judiciário é aquele que vai atuar quando a lei é descumprida. Então, o fato da gente ter um dos judiciários mais abarrotados do mundo diz muito de como as leis são pouco cumpridas no Brasil. E a gente tem vários fatores pelos quais o judiciário acaba passando essa sensação de não funcionamento. E que muitas vezes corresponde à realidade. É que é importante a gente falar em como o cidadão se sente perante o judiciário. A gente tem um judiciário abarrotado de causas, em geral formadas por bancos, empresas de telefonia, empresas públicas, autarquias, fundações, e muito poucos formadas pelos cidadãos. Então a gente vê que o cidadão individual tem muito pouco acesso à justiça. Além disso, na minha experiência, e pensando um pouco mais no lado do Poder Judiciário criminal, é muito comum a gente ver os magistrados totalmente divorciados da realidade do que é um sistema carcerário, do que é uma pessoa que está no centro de detenção provisória, aguardando por vezes 8 meses, 1 ano, para conseguir uma primeira audiência com o juiz até ser julgado. Então, eu acho que falta essa aproximação e falta a gente tirar do judiciário conflitos que poderiam ser resolvidos de outra forma que não por meio de um processo. Quer dizer que o grande desafio é o Poder Judiciário, a população de baixa renda ter acesso ao Poder Judiciário, à justiça brasileira. Bastante a população de baixa renda, mas eu diria que todo cidadão individual. A população de baixa renda ainda enfrenta o desafio de não ter defensoria pública, que seria o órgão responsável por representá-la nas instâncias do judiciário. Aqui em São Paulo, para você ter uma ideia, a defensoria pública é de 2006. O maior estado do país, e a gente tem atualmente, salvo engano, se tiver algum concurso agora em andamento, mas a gente tem cerca de 600 defensores para o estado inteiro. Isso é muito pouco. É muito pouco. Para ter uma ideia, de Ministério Público a gente tem 1.800. Então a gente tem 1.800 pessoas acusando e 600 para fazer a defesa de tudo, em civil, em criminal, no maior estado do país. Para mudar isso? Para mudar isso, em relação à defensoria pública, que se abram concursos para a defensoria pública. Tem que ser direcionado orçamento para isso. Mas, mais do que isso, como eu dizia antes, tem conflitos que não precisam ir para o judiciário. Então, a gente pensar em outras formas, como mediação de conflitos, o júri de pequenas causas não seria uma solução? É que o que se chamava juizado de pequenas causas, que hoje recebe o nome de juizado especial criminal, juizado especial civil, ele faz parte do Poder Judiciário. Tem um juiz ali, a gente vai ter um processo. Esse processo vai ser julgado depois pelo Tribunal de Justiça, pode até chegar ao Supremo. E não raro chega, com causas ridículas, com causas cotidianas. Manter um representante do Ministério Público nas delegacias seria uma solução? Seria importante, mais do que um representante do Ministério Público, um representante da Defensoria, que seria a pessoa responsável, por exemplo, por acompanhar um flagrante. Uma pessoa é presa em flagrante, e o flagrante é uma prisão que é feita com base em uma história que alguém contou, né? Eu chamo um policial aqui e digo que o Joel praticou um crime. Esse policial vai te levar numa delegacia e o delegado vai ouvir as pessoas envolvidas. E nesse momento seria imprescindível ter um defensor público para acompanhar esse interrogatório. Muito bem, voltando a falar da nossa mídia, você tem um blog. Eu tenho um blog. E esse blog mostra a cobertura que a mídia faz em relação à mulher e à defesa dos direitos humanos? De direitos humanos em geral, o nome do blog é Deu na TV, deunatvwordpress.com, e a ideia é observar como a mídia, e aí tanto parte jornalística quanto ficcional, aborda questões do direito. Então, justamente pela televisão ser um meio de comunicação que tem acesso a muitas pessoas, eu procuro trabalhar por ali questões do direito que são de interesse público e mostrar uma cena da novela, uma notícia do jornal, uma propaganda de televisão que pode estar tratando de uma questão de direitos humanos ou uma questão jurídica e tentar desconstruir um pouco, por vezes criticar, por vezes elogiar. Eu conversei, na última entrevista que eu fiz com uma feminista, ela dizia que para essa nova fase,
na defesa dos direitos da mulher, era necessário que as mulheres conquistassem os multiplicadores de opinião. Jornalistas, professores universitários. Como é que você pensa de uma mudança, já que os multiplicadores de opinião incorporam determinados preconceitos em relação à mulher ainda nos dias de hoje? Eu acho que tendo espaços como esse que vocês fazem aqui, da gente poder vir aqui, poder conversar e fazer algumas desconstruções. Tem muitos veículos das grandes mídias e quando a gente pensa na parte ficcional, novela é algo extremamente internalizado para o brasileiro. Você quer que algo vire moda, um bordão, uma roupa, um comportamento, coloca na novela. Então, por que não instrumentalizar isso para algo de positivo, quando a gente tem, em relação a mulheres, isso é muito frequente. A gente vê, às vezes, cena de extrema violência contra a mulher que são retratadas como algo muito romântico. Ah, ele é um homem apaixonado, ele a sequestrou e bateu nela porque ele queria retomar o relacionamento. Você fala, gente, mas isso é uma violência, por que não retratar de um outro formato? Não precisa ser panfletário, mas talvez desconstruindo um pouco e poder atingir esses multiplicadores de opinião. Os programas de humor ainda criam uma caricatura da mulher, assim, e depreciam a mulher. Como é que você vê essa questão? No mesmo sentido, Joel, eu acho que em especial os programas de humor, eles acabam sendo especialmente perversos porque eles tornam situações de violência como dignas de riso. Então, programas que por vezes mostram cenas de abuso sexual no transporte público, que é um problema gravíssimo, milhares de trabalhadoras expostas a isso todos os dias, e tem programas que mostram isso como algo digno de riso, algo muito engraçado, que mulheres consideradas feias estariam procurando porque seria a única forma de ter uma relação sexual. É grave que isso seja mostrado assim. Muito grave. Para fechar nossa entrevista, eu te agradeço. Eu agradeço o convite, foi ótimo. Me responda a última pergunta. O que querem as mulheres? Igualdade e respeito. O Observatório do Terceiro Setor dessa semana termina aqui. Para rever esse e outros programas, acompanhar nosso programa de rádio, notícias, comentários dos colunistas, acesse o portal observatoriotercesetor.com.br ou nossa página no Facebook. Participe do Observatório do Terceiro Setor na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Até o próximo programa.